Fala galerinha, beleza? Turminha do sétimo ano, né? Deu pra dar uma descansadinha, tá? Aproveitar as férias. Tem uma galera aparecendo aí que tá com a marca da máscara na cara, né? Antigamente era a marca de biquíni, agora vai ser a marca da máscara da cara, né? Quando toma sol. Pessoal, é o seguinte, tem alguns assuntos que eles ficam indo e voltando, né? Tem uma certa pertinência aí pra gente, uma certa importância. Uma delas é a equação do segundo grau. A gente vai fazer uma revisão sobre ela e depois vamos fazer exercícios sobre ela de novo. Tudo bem? Porque eu quero que você arrase, que você domine as atividades, né, os exercícios de equação do segundo grau e os conceitos também. Tudo bem? Bom, primeira coisa é que, lembra que para você definir uma equação do segundo grau, você tinha um formato dela, né? O que definia a equação do segundo grau, né? Era mais ou menos desse tipo aqui, né? Ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí, o x, né, com maior grau aqui era 2, né? Então, o grau aqui, 2, segundo grau. E se fosse x elevado a 3, professor? A incógnita, né, com maior grau, seria de terceiro grau. E se fosse a quarta? Quarto grau. E assim por diante. Tudo bem? Então, a primeira coisa é que a gente já sabe quando a gente identifica, né, a incógnita com maior grau aqui é 2. Outra coisa importante é que essa equação ela está nessa configuração. Então, ela apresenta coeficientes, né? Coeficientes que fazem parte dela. Que são quais? Ó, são os coeficientes A, o B e o C. Tudo bem? Nossa, professor, tá vindo várias coisas na minha cabeça aqui, tá refrescando a minha memória. Ou alguns estão pensando, nossa, não tenho a menor ideia do que você está falando. Não tem problema, calma, calma, respira fundo, vai dar tudo certo. Olha lá, se eu pegar uma equação aqui, por exemplo, vou fazer uma equação aqui qualquer, ó. Tananana, deixa eu pensar. 2x quadrado mais 5x mais 7 igual a zero. Tudo bem? O que a gente vai perceber? Ó? Respectivamente, quem que é o A? O A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Ó. Então, o A aqui vale 2. E o B? O B é o cara que acompanha x elevado a 1, né? Só que o 1 a gente não escreve mais. Então, o meu B aqui vale 5. Então, o B vale 5. E o C, professor? Ó, o C é o carinha que não acompanha x, não acompanha ninguém, ele fica solo. Tudo bem? Então, ele não tem incógnita com ele, né? Não tem a variável que está na equação, né? A variável é o C. Opa, nesse caso não é 0 não, né, pessoal? É 7, professor, acorda. É verdade, é o 7. Tudo bem, ó. Primeira passagem é essa. Então, a gente conseguir identificar, em primeiro lugar, né? A configuração. Segundo, identificar que é uma equação de segundo grau. Terceiro, identificar os coeficientes dessa equação. Tudo bem? Até aí, tranquilo, né, pessoal? Vai falar para mim que tá... Ah, professor, não vem com essa não. Tá muito fácil até agora. É, porque vocês são muito inteligentes. É difícil. Como é que eu vou dar uma coisa difícil para vocês? Olha lá, a segunda coisa que a gente estudou era como calcular o discriminante. Lembra disso? Ó? Então a gente estudou como calcular o discriminante. E o discriminante tinha um nome, lembra? Se chamava delta. Delta era o nosso discriminante. E ele tinha um símbolozinho até, né? Que eu até comentei que você utiliza na física também, utiliza na química, algumas vezes até na parte de biologia. Olha lá, então esse discriminante delta, que era um símbolozinho assim, né? Era um triangulinho, ele tinha uma formulinha, você lembra? A formulinha dele, né, é calculada através de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero calcular o discriminante delta dessa equação aqui, que é um exemplo. Então, eu vou substituir, ó. B ao quadrado. Quanto que vale o B? 5. Então, eu vou colocar aqui 5 ao quadrado
Eu sempre coloco parênteses, tá? Eu, particularmente, sempre coloco parênteses para evitar que aconteçam erros ou equívocos no meio dos cálculos. Olha lá, 5 ao quadrado menos 4, que já é da fórmula, vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale 7. C de cebola. E aí eu faço essa conta. 5 ao quadrado, que é 25, menos essa continha aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Tudo bem? Então vai ficar 25 menos essa continha aqui, ó, que deu 56. E aí você faz essa conta aí, né? Tudo bem? Vamos ver aqui, eu vou fazer. Lembra como é que é? Prevalece sempre o sinal do maior número. Nesse caso é 56, então eu já sei que vai dar negativo. A minha continha vai dar negativo, né? Eu vou obter um valor negativo. E aí eu faço uma diferença entre esses valores. 6 fica 1, 5, 3. Então o delta deu menos 31. Estão lembrando disso? Mais ou menos, né? Mas calma, não tem. Deixa eu apagar isso aqui, ficou um borrão, né? Ficou um borrão. Menos 31. Tudo bem. Então esse é o valor do delta, um exemplo. E aí, professor? Tinham outras coisas que a gente calculava na equação do segundo grau também. É verdade. Quer ver? A gente foi calcular as raízes. Ó, tinham as raízes da equação, né? Então a gente sabia o seguinte. As raízes eram um estudo bem detalhadinho. Porque ela não acontece de qualquer jeito. Por exemplo, eu vou calcular raízes reais numa equação de segundo grau quando o meu delta, né, tinha umas condições para isso acontecer. Por exemplo, uma das formas é quando ele for igual a zero. Essa é uma condição. Então, quando ele é igual a zero, né? Vamos para a segunda observação. A segunda observação é que eu também posso calcular as raízes quando o delta for positivo, ou seja, maior que zero. E tinha um caso que a gente não calculava a raiz, você lembra? Que é quando o delta dava negativo. Então, quando o delta era negativo, ou seja, menor que zero, a gente não calculava as raízes, porque não haviam raízes reais para aquela equação. Tudo bem? Então, olha só, nesses casos aqui, a gente tinha que olhar com calma. Como assim, professor? Olha só, se, por exemplo, o delta fosse igual a zero, acontecia uma coisa, a raiz não era de qualquer jeito. As raízes, né, que a gente chamava os valores da incógnita, por exemplo, x1 e x2, que são raízes, valor, quando substituído numa equação, a torna verdadeira, naquele caso, igual a zero para encontrar a raiz. Então, quando eu substituir os valores na equação, eu preciso de valores que eu substituo na equação e me dê zero, sejam valores reais. Então, olha lá, quando x1 e x2, as raízes, nessa condição de delta igual a zero, elas são duplas. Como assim, professor? Me ajuda a lembrar? Ajuda. Significa que o x1 é igual ao x2. Tudo bem? E aí tem um erro muito comum em alguns livros didáticos, em algumas apostilas, que eles dizem que quando o delta é igual a zero, o número de equações é só um, de raízes é uma. Mas é mentira. São duas raízes iguais, por isso é chamado de raiz dupla. Tudo bem? Então são duas. Mas por que se é um valor só é importante eu saber que são duas? Porque um dia você vai estudar mais afinco isso aqui, você vai se aprofundar e você vai ver qual a importância de saber que o mesmo valor é raiz duas vezes. Mas por enquanto fica aqui o nosso segredinho, tá? Por quê, professor? Porque se a raiz é de segundo grau, se a equação é de segundo grau, ela tem duas raízes. E se ela é de terceiro grau, ela tem três raízes. E se é de quarto grau, ela tem 4 e assim por diante. Se ela é de n grau, ela tem n raízes. Então, não é possível uma equação de segundo grau
ter apenas uma raiz. Ela tem duas, ainda que sejam idênticas. Tudo bem? Bom, vamos lá, falei muito. Estou muito empolgado com esse delta aí. O outro caso era quando o delta era positivo. Existiam raízes reais, só que dessa vez elas não eram iguais. Lembra disso? Era que x1 é diferente de x2. Então, elas não são idênticas. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, elas são idênticas. Estou falando muito, né? É porque eu tenho certeza que vocês lembram de todos esses detalhes. Idênticas. Eu vou colocar assim, ó. Idêntico. Tá? Só para dar uma abreviadinha. E aqui elas não são idênticas, né? Elas são distintas. Distintas, diferentes. Distintas, tintas. Lembra dessa piada, né? Tem que falar tintas no final. Olha lá, pessoal. Então é o seguinte, professor, quando o delta é negativo, esquece, pode parar a conta por ali mesmo. Neste momento da sua vida, você não precisa se preocupar com isso. O delta deu negativo, não vai calcular raiz, porque não existe raiz real. Tudo bem? Vou até colocar aqui, ó. Não existem raízes reais. Então, o conjunto seria a solução vazia, né? Vou até colocar aqui, ó, o terceiro caso. Quando o delta é negativo, então não existe raiz real. Então, o conjunto de solução seria o quê? Um conjunto vazio, porque não existe raiz real para aquela equação. Nesse caso aqui eu vou colocar, ó, a solução seria o quê? x1 diferente de x2. Tá? Então são dois valores. Você literalmente vai escrever dois valores. E aqui no primeiro caso, né, como a gente viu que elas são duplas, então o conjunto de solução, vou colocar aqui, conjunto de solução, vou colocar assim, ó, x1 igual a x2, mas você vai escrever apenas uma vez. Tudo bem, pessoal? É isso aí, a gente vai fazer alguns exercícios. Por exemplo, se você olhar na sua apostila 5, deixa eu pegar a minha aqui. Vou pegar a minha apostila 5, cadê? Tananana. Ó, vou fazer um exercício aqui com vocês, ó. Ou melhor, para vocês, né, de exemplo. Vou apagar aqui a minha lousa. Deixa eu ver. Não, vou apagar esse aqui. Vou apagar esse aqui. Pronto. Ó, apaguei. Deixa eu ver. Vou apagar. Vou deixar só a fórmula. Vou apagar aqui. Tudo bem? Ó, esse aqui eu vou apagar também. Vou deixar só o outro. Então, vou pegar aqui, por exemplo, na sua apostila 5, página 82, o exercício 1. Então, vou colocar aqui, ó. Vou apagar esse exemplo também. Página 82 da apostila 5. Então, apostila 5, página 82. Tudo bem? Então, o exercício 1 diz o seguinte. Ele fala que 3x² menos x menos 14 igual a 0. Então, 3x² menos 14... Não, menos... Deixa eu apagar que eu odeio esse borrão aqui. Menos x menos 14 igual a 0. E aí ele pede para você fazer o seguinte, resolver as seguintes equações, ó. E aí você vai ter que encontrar as raízes, porque é isso que resolve a equação, né? Conjunto verdade, conjunto solução. Então vamos lá, ó. Primeiro passo, calcula o delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c. Eu gosto de separar os valores, então o a é o 3, né? O b é o menos 1, porque tem o menos 1 aqui, né? E o c é o menos 14, ó. C é o menos 14. Então, b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é menos 14. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá, menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, fica 1 positivo. Agora, eu vou resolver os sinais. Eu começo sempre por aqui, ó. Menos com mais dá menos e menos com menos fica mais. 4 vezes 3, 12 vezes 14, 12 vezes 14, 8, 5, 1, 2 mais 4, 1, 8. Pronto. 168. Então, delta deu 168 mais 1.
E isso dá 169, né? Então 169. O valor do delta é 169. Aí a gente analisa o delta. O delta é de que tipo? Tipo 1. Delta igual a 0. Não. Tipo 2. Delta positivo? Sim. Então é para isso que a gente vai olhar. Ó. Então dá para calcular raízes, né? Nesses dois casos aqui, ó, primeiro e segundo, existem raízes reais. Então a gente pode prosseguir com o cálculo. Tudo bem? Então vamos lá. Para calcular as raízes, você lembra como é que faz? Ó, o cálculo de raízes. Ó. Eu lembro que era mais ou menos assim. X é menos B mais ou menos raiz de delta sobre o dobro de A, né? 2 vezes A. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Ó, vou calcular aquela raiz. X é menos B. Ó, o B aqui já é negativo, né? Ó, ele é menos 1. Então você vai colocar aqui, ó, menos. Vou colocar aqui, ó, no cantinho. Vai, não vou pular essa passagem não. Menos com menos 1. Mais ou menos a raiz de 169 sobre o dobro de A, que vai estar aqui, ó. 2 vezes A. E o A vale 3. Tudo bem? E aí, olha o seguinte. Você faz o cálculo aqui, ó. X vai ser o quê? Menos com menos fica mais ou menos a raiz de 169, que é 13, porque 13 é o número que, vezes ele mesmo, dá 169, portanto é chamado de raiz quadrada. Olha lá, sobre 2 vezes 3, que é 6. Então eu tenho uma continha aqui, ó. Primeiro caso eu vou fazer, primeiro x, né, vai ser x1. 1 mais 13 sobre 6. E o segundo caso, que eu vou achar um valorzinho aqui, vai ser 1 menos 13 sobre 6. 1 mais 13 dá 14 sobre 6. Que você pode simplificar, né? E isso vai te dar simplificado? Simplificado vai dar 7 sobre 3. Vou simplificar por 2. 7 sobre 3. Tudo bem? Vou continuar aqui, ó. Acho que dá para continuar. Pessoal, deixa eu ver. Eu vou ter que apagar isso aqui, tá? Então vamos lá. 7 sobre 3. Aí tem o segundo caso, que é x2, né? Que a gente chama assim. Que é 1 menos 13 sobre 6. Isso vai dar menos 12 sobre 6. Portanto, x2, né? A segunda raiz é menos 2. Tudo bem? Então, achamos aqui o valor de x1 e achamos aqui o valor de x2. Tudo bem? E aí, a gente monta o conjunto verdade agora. Tudo bem? Vamos montar o conjunto verdade, que é o seguinte, x1 e x2. Conjunto verdade. Menos 2 em ordem, eu costumo colocar em ordem crescente, coloque em ordem crescente também, tá? Então, 7 sobre 3. Professor, por que eu tenho que colocar em ordem crescente? Porque você está representando a reta dos números reais e ela se apresenta de forma ordenada, tudo bem? E existe essa convenção que os números da sua esquerda para a sua direita, né, nesse sentido, eles crescem, né? Eles são crescentes. É convencionado isso. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso. O restante dos exercícios a gente vai trabalhando em sala. Mas, né, em sala agora, em aula virtual. Mas se você quiser, eu acharia bem legal que você tentasse fazer esses exercícios da página inteira. Tudo bem, pessoal? E existem outros mais. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que existe, de fato, uma logística na qual, às vezes, eu pego um pouco da apostila 3 e vou para a apostila 5, depois eu olho para a apostila 4, volto para a apostila 3, depois... Por que você faz isso? Não, professor. Porque é o seguinte, né? O Etapa trabalha com um sistema em espiral, significa que o conteúdo vai e volta. E aí, como nós precisamos aproveitar ao máximo as nossas aulas, tudo bem? A gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar da melhor forma possível. Então, se tem a mesma aula na apostila 3 e tem exercícios de revisão na apostila 5,
Ora, por que não fazê-los, né? Vamos aproveitar que nós estamos no gás. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo e participem das aulas, por favor.